Efésios capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui Paulo está discorrendo sobre salvação, sobre pecado, sobre vida da vida, aquilo que está morto. No capítulo 2 ele fala sobre isso. Ele enxerga aqui uma riqueza de propósito, de projeto de salvação, que o desejo dele, quando ele escreve esse verso 7, diz que é para nós, a igreja, para que nós mostremos, para mostrar nos séculos vindouros. Então, para mostrar, o que é mostrar? Mostrar é você apontar aqui, não é só falar de uma maneira abstrata, é mostrar os detalhes, sabe, da riqueza. A riqueza tem detalhes. Então ele está dizendo que mostre para as futuras gerações, para os séculos vindouros, esses detalhes da riqueza, da graça, da salvação, porque muitos hoje estão enxergando a coisa, sabe, esse projeto de salvação, nem em preto e branco, como o daltonismo, enxergam as coisas marrom, cor de barro, né? Então muitos fiéis, muitos crentes estão enxergando esse projeto sem vida, sem cor, sem alegria. Veja esse vídeo que vai passar logo em seguida aí. Depois eu volto aqui pra gente continuar, tá bom? Vem, croma aí, ó. Mas ele aprendeu, ele aprendeu. Porque desde que nasceu, que ele tem essa cor e a galera diz que é essa, né? Entendem? Não tira, não tira. Olha pra ali, pra bola agora. Olha pra bola, Pedro. Olha pra bola ali. Deixa eu colocar o óculos, eu não sei o que vai ser. Yeah, Grace. Aubrey. Tem? Nossa, que incrível que o mundo é! Nossa, vocês veem assim o mundo? Acho que sim. Nossa! Ah, você se emocionou. Quê? Você chorou? Quem homem não chora? Aí eu me emocionei e eu confesso que eu chorei. Não, mas chorei um pouquinho. É muito bonito quando nós vemos essas pessoas que enxergavam as coisas tão tristes, né? Sem vida, sem cor, e passaram a enxergar o mundo como ele é, a beleza da criação de Deus. Você tem valorizado as coisas que Deus fez? Tão lindo, né? Ou você tem só reclamar, que vida difícil, que mundo cruel, não sei o quê. Não, o mundo é lindo, basta nós observarmos. Então, ilustrando esse daltonismo, esse óculos que as pessoas, né, colocaram e passaram a enxergar um mundo diferente, eu creio que o Evangelho, essa palavra de Deus, é o óculos da fé, não digo da fé, mas é o óculos do conhecimento. Quando nós colocamos esse óculos do conhecimento, dessa riqueza da graça, nós vivemos o Evangelho de uma maneira diferente. Nós começamos a enxergar Jesus de uma maneira diferente. Nós começamos a enxergar o céu de uma maneira diferente. Então, essa riqueza que Paulo diz aqui, que está contida em Cristo Jesus, que é a graça especial, que existe a graça comum. A graça comum é o que Deus nos proporciona a todos, tanto os
o ímpio como justos, ele manda a chuva para todos, manda o sol para todos, trabalho para todos, não é? Mas tem a graça especial. Essa graça especial, ela está em Cristo Jesus para os salvos. Então, essa graça que ele chama de riqueza, suprema riqueza, que está em Cristo. Um dos conceitos que enriquece essa graça, que eu, analisando aqui, tem os pilares, é a expiação, a redenção e a propiciação. Então, eu interpreto como a propiciação é um primeiro pilar, é a base desse projeto de salvação de Deus para o pecador. O que é propiciação? Você sabe o que é? Você sabe o que é propiciação, expiação e redenção? Não sabe? Então, isso são conhecimentos que Deus quer que nós conheçamos. Lá em Oséias mesmo diz assim: meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Desse projeto, da riqueza da graça. Falta esse conhecimento. Mas diz que lá em Abacuque tem um versículo que diz assim: e a terra se encherá do conhecimento de Deus. Já pensou? A terra de um conhecimento pleno de Deus vai ser algo tremendo e algo maravilhoso. Eu vou estar lá, você também? Eu vou estar. Mas vamos aqui, sobre esse termo que então é a propiciação. O que é propiciação? Propiciação é algo ser propício, é algo ser aprovado para um determinado fim, né? Então, para nós entendermos bem isso, no Antigo Testamento, uma vez por ano era trazido um cordeiro, um animal para ser sacrificado, mas antes dele ser sacrificado, o sumo sacerdote o analisava para ver se aquele animal era propício para aquele projeto, para aquela obra, para aquele sacrifício. Então ele analisava o cordeiro para ver se não tinha nenhuma mancha, nenhum risco, nenhum ferimento, nada, tinha que ser perfeito. Na hora que ele analisava e era perfeito, então ele o sacrificava e aí, por fim, ia derramar o sangue dele lá no propiciatório, aquela tampa que ficava em cima da arca da aliança, lá no lugar santo, né? Lugar santíssimo, lugar santo, no santíssimo, santo dos santos, onde representava a presença de Deus. Então a arca tinha aquela tampa, o propiciatório, que tinha os dois querubins com as suas asas, tocando um na asa do outro, eles olhando justamente para baixo, e ali era derramado o sangue naquele propiciatório. Então o sangue tinha que ser de um animal perfeito, de um cordeiro perfeito. Interessante que quando Jesus se apresentou no templo ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote, olhando para Jesus, ele viu apenas o filho de José e da Maria. Esse aí não é o Cristo, não é o Filho de Deus, nada. Mas teve um sumo sacerdote que não estava ali juntamente com aqueles sacerdotes, com aquela pompa toda, com aquelas vestimentas, com aquele aparato na cabeça, sabe, as coisas no peitoral, coisa, né? Aquelas vestimentas do sumo sacerdote, dos sacerdotes. Ele estava vestido de uma pele de animal, ele se alimentava não das iguarias do templo, mas ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres, e ele estava no deserto, mas era o João Batista, que é justamente um descendente de Arão, o perfeito sumo sacerdote. E quando Jesus veio para que ele fosse batizado por João Batista o olhou. Era primo, né? Eles eram primos. Mas ele não enxergou o primo, não. Sabe quem ele enxergou? Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele viu, ele enxergou. Como é gostoso quando nós enxergamos Jesus não apenas um
um Jesus histórico, um Jesus filho de José e da Maria, um Jesus que cresceu em Nazaré, que viveu ali no Mar da Galileia, em Jerusalém, que foi crucificado, que fez muitos milagres, que foi morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Esse é um Jesus histórico, mas tem muito mais, tem uma riqueza nesse projeto em Cristo Jesus que você tem que enxergar isto, você tem que ver, para que você viva de uma maneira diferente, para que você mostre à sua próxima geração essa riqueza, aponte detalhes desse projeto. Voltando então à propiciação. Então, o sangue, o Jesus é aquele que foi aprovado, aquele que entre milhares e milhares de seres celestiais, mas é o próprio Filho que o Pai olha e diz: você é propício, você é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Né? Ele foi aprovado pelo Pai para ser derramado, para ser sacrificado, morto, e o sangue derramado no propiciatório. E o que é esse propiciatório? O que isso faz? Propiciação significa chamar a atenção de uma divindade, olha aqui, ato de agradar uma divindade para conseguir o seu perdão, o seu favor. É Jesus derramando o sangue dele, sendo um ato de propiciação, chamando a atenção do ofendido, do Deus, do Criador que foi ofendido pelo pecado de Adão, chamando a atenção, trazendo a reconciliação, mostrando: Pai, eu derramei o meu sangue, olhe, vê se te agrada disto, do meu sangue, em prol deles, em prol de pecadores, de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes, pecadores. Mas eu trago a reconciliação, trago eles à tua presença. Olhe para eles não como eles são, mas olhe para eles como eu sou. Olhe para eles através do meu sangue, através do teu Filho amado. Olha que riqueza, olha que projeto maravilhoso. É isso que Jesus fez. Isso agradou o Pai, isso agradou o Criador. Ele nos aproxima, Ele nos ama. Por isso que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que isso acontecesse, nos aproximássemos, nos reconciliasse com Ele mesmo. Isso é tremendo, é maravilhoso. Talvez seja por isso que Maria, ali na casa de Marta, de Lázaro, Jesus estava ali. Maria pega um vaso de alabastro, um vaso de perfume caríssimo, que custava, se não me engano, mais de 300 denários, 300 dias de trabalho, que dá quase um ano de trabalho. Já pensou? E ela pegou aquele frasco e derrama aos pés de Jesus, porque ela enxergava que não era apenas o Jesus que estava ali, ela enxergava que era o Cristo, o perfeito Filho de Deus, que ia derramar o sangue pelos pecados dela. Ela entendeu, ela teve a visão das cores, dessa riqueza, desse projeto de salvação através de Cristo Jesus. Ela pegou o que tinha de mais caro e derramou aos pés de Jesus. Mas teve um dos discípulos que andava com Jesus, mas não enxergava essa riqueza. Era Judas Iscariotes, que diz: mas por quê? Ela fez isso, podia ter vendido, e dava muito dinheiro, e esse dinheiro podia abençoar os pobres. Mas Jesus o repreendeu e elogiou a Maria. Oh, Senhor! Pedro também, certa vez, foi pescar, depois de uma noite sem pescar, e ali
cumprindo, obedecendo o mandamento de Jesus. Ele lançou as redes, encheu o barco de pesca. Quando ele chegou perto de Jesus, ele abandonou o barco cheio de pescados, ele abandonou a companhia de pesca, ele abandonou tudo, porque ele viu em Jesus um projeto maravilhoso que ele queria mostrar para mim e para você, esse rico projeto de salvação do Pai em Cristo Jesus. Você vê isto? E só enxergamos isto quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós oramos e pedimos para o Espírito Santo de Deus tirar a trave dos nossos olhos, para que nós enxerguemos essa coisa linda do Deus Pai, da palavra, do Evangelho, da salvação, através do Espírito Santo que nos convence do pecado e nós passamos a enxergar com o óculos do conhecimento das grandezas de Cristo. Que você possa enxergar a partir de hoje, se você não enxerga. Se você vai para a igreja e sabe, teu evangelho é cor de barro, é cor sem vida, sabe, que você possa enxergar a partir de hoje essa grandeza do evangelho de Jesus, desse projeto. Depois eu vou falar sobre também a expiação e sobre redenção nos próximos vídeos, tá bom? Que Deus assim abençoe. E se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Dê o seu likezinho. E se você desejar, se inscreva no canal para que você possa ser mencionado nos próximos vídeos que eu vou postar, tá bom? Deus assim o abençoe ricamente. Que você coloque os óculos da sabedoria divina. Deus abençoe. Obrigado.